Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso, e segundo o autor e pesquisador Steven Kotler, o fluxo pode ser descrito como um tipo de esforço sem esforço, ou em outras palavras, é como se nós nos sentíssemos impulsionados pela atividade que estamos fazendo. Durante esse estado, é como se não houvesse mais nada ao nosso redor. O tempo começa a passar de um jeito estranho, acelerado, a ponto de se passarem 5 horas e acharmos que só se passaram 5 minutos. E aí, aos poucos, as coisas vão se desacelerando e você percebe um efeito de congelamento, como se estivesse na cena de um acidente de carro. Em seguida, sua intuição se intensifica, como um jogador de basquete que está tão focado na cesta que de repente passa a enxergá-la do tamanho de um bambolê. Nesse momento, os músculos da testa tendem a ficar franzidos, o que é um sinal de que o cérebro está se esforçando. E às vezes, isso até pode causar alguns problemas, pois as pessoas podem achar que estamos bravos, mas na verdade nós só estamos pensando muitas vezes, quase que em um modo automático. Kotler diz que o conceito de fluxo foi cunhado por Goethe, que usou a palavra alemã Rausch, que significa transbordando de alegria. Nietzsche também escreveu sobre o fluxo, assim como William James, que também trabalhou acerca do assunto. Mas foi só Mihaly Csikszentmihalyi, o qual é frequentemente conhecido como o padrinho da psicologia do fluxo, que encontrou o melhor conceito. E ele conseguiu isso graças ao seu grande interesse no bem-estar e no significado da vida, o que por sua vez o fez viajar pelo mundo e conversar com as pessoas sobre os momentos em que elas mais se sentiam bem e performavam melhor. E em todos os lugares que ele ia, a resposta era sempre a mesma. Sempre que eu entro nesse estado alterado de consciência, cada ação ou decisão que eu tomo parece fluir suave, sem esforço e de maneira perfeita em todas as vezes. O fluxo, de fato, é percebido como algo fluido, ou, sendo mais específico, ele se refere a qualquer momento de atenção intensa e total absorção. Por exemplo, quando você está muito concentrado em uma tarefa, parece que tudo ao seu redor simplesmente desaparece. Além disso, também tem uma coisa que os atletas falam muito a respeito desse estado, que seria uma espécie de voz dentro das suas cabeças que dá instruções do que fazer, e isso acontece muito rápido. Por exemplo, Kotler diz que quando ele está esquiando nesse estado de fluxo, ele começa a ouvir na sua cabeça coisas como direita, esquerda, faça isso, faça aquilo, e ele afirma que ou você obedece essa voz, ou então você vai ter mais chances de sofrer um acidente. Mas é preciso ter um equilíbrio entre os desafios e as habilidades, pois esse equilíbrio é a regra de ouro para o estado de fluxo. E a ideia aqui é muito simples. Nós tendemos a prestar mais atenção na tarefa que estamos fazendo quando ela tem um nível de dificuldade ligeiramente maior do que as nossas habilidades. Então, para executar essa tarefa e ficar bom nela, nós precisamos nos acostumar a ficar confortáveis no desconforto. Como um elástico, nós precisamos se esticar, mas sem arrebentar. Bom, há diversas coisas que colaboram para que você consiga entrar no estado de fluxo. Elas são chamadas de acionadores de fluxo, e apesar de provavelmente haver bem mais, os pesquisadores descobriram 22 desses acionadores, sendo o mais básico deles a concentração total. Por exemplo, o Steven diz que gosta de acordar entre 3h30 e 4 horas da manhã, porque é quando ele se sente mais desperto e alerta. Já sua esposa é como uma coruja, pois ela só acorda entre 5 e 8 horas da noite, que é quando ela sente que seu cérebro realmente despertou. E é importante saber quando seu cérebro está mais alerta, pois a partir dessa referência você vai encontrar o melhor momento para ficar de 90 a 120 minutos em um estado de concentração total. No entanto, para isso, você precisa fazer um gerenciamento de distrações com antecedência, ou seja, você precisa desligar seu celular, tirar as notificações de e-mails, de redes sociais, mensagens de texto e tudo mais que puder roubar a sua atenção. Isso porque um estudo mostrou que se os profissionais da área de programação forem interrompidos por qualquer distração quando estiverem no estado de fluxo, eles podem levar até 15 minutos para voltar àquele estado, isso se conseguirem voltar, porque o estado de fluxo só se sustenta quando estamos com toda a nossa atenção voltada para o aqui e agora. Uma outra forma de explorar os acionadores de fluxo é ativar aqueles que são acionadores da dopamina, que por sua vez impulsionam o foco, a atenção, o estado de vigília e a excitação. E você pode acioná-los de várias maneiras diferentes. Por exemplo, a novidade produz dopamina, assim como os eventos imprevisíveis, a complexidade das coisas e até experiências que nos causam espanto, como quando você olha para o céu numa noite estrelada e percebe o quão grande é o universo e o quão pequeno você é comparado a ele.
Outro exemplo é quando encaixamos mais uma peça de um quebra-cabeça ou quando acertamos mais uma resposta de uma atividade, pois cada vez que você acerta algo, você sente aquela sensação de euforia, e quem está envolvido nisso também é a dopamina. E se de repente você conseguir acertar várias vezes em seguida, é porque a dopamina no seu sistema amplificou a sua capacidade de reconhecer padrões. Além disso, nós também obtemos essa mesma dopamina quando assumimos riscos, sejam eles físicos, emocionais, sociais, intelectuais ou até espirituais. Mas um ponto importante é que nós não a obtemos apenas como uma recompensa por correr o risco, como se acreditava antigamente, mas principalmente como uma forma de impulsionar a motivação. Agora, falando em motivação, Steven diz que existem 5 tipos dela, os quais são projetados para funcionar de um jeito mais eficiente ao serem incorporados uns aos outros em uma sequência específica. Bom, a mais básica motivação humana é a curiosidade, e uma das melhores coisas que obtemos da curiosidade é o foco gratuito, pois quando estamos curiosos sobre alguma coisa, nós não precisamos nos esforçar e nem precisamos fazer nosso corpo queimar muitas calorias tentando prestar atenção naquilo. Steven explica que a curiosidade foi biologicamente projetada para ser incorporada à paixão, tanto que sempre que estamos apaixonados, nós não conseguimos parar de pensar na outra pessoa, e quando estamos juntos não conseguimos sequer parar de olhar para ela, e fazemos tudo isso sem qualquer esforço, o que significa uma tremenda quantidade de foco de forma gratuita. Mas apesar da curiosidade e a paixão serem bastante úteis para trazer foco, quando o assunto é trazer motivação, há algo melhor ainda, que é o propósito. Veja, todo mundo diz que tem um propósito, e na maioria das vezes se trata de algo altruísta, que é bom para todo mundo e etc. E sim, ele pode ser verdadeiro, mas do ponto de vista do pico de performance, Kotler diz que o propósito é muito egoísta. Porque uma vez que você tem um propósito, o sistema exige autonomia. Ou seja, você precisa ter liberdade para seguir o seu propósito. E uma vez que você tem essa liberdade, o sistema vai exigir o último dos grandes motivadores, a maestria. Que, diga-se de passagem, se trata de todas as habilidades que você precisa para buscar o propósito de maneira eficaz. Uma coisa que é incrível sobre os seres humanos é que todos nós somos projetados para atingir o máximo desempenho. Inclusive, o estado de fluxo é algo universal tanto nos seres humanos quanto nos animais mamíferos, incluindo os que andam em bando. Tanto que há até uma versão coletiva do estado de fluxo, que é quando toda a equipe performa melhor em prol de um objetivo. Ela é chamada de fluxo de grupo. E estudos mostraram que as pessoas que mais têm satisfação com a vida e um bem-estar geral são aquelas que mais passam tempo nesse estado de fluxo durante suas vidas. Steven Kotler diz que a grande verdade é que todos nós somos capazes de muito mais do que achamos que somos, pois foi essa a principal lição que ele aprendeu nos últimos 30 anos em que passou estudando sobre o pico de desempenho. E segundo ele, sua forma de enxergar tudo isso é a seguinte: a motivação é o que nos leva a entrar no jogo, a aprendizagem nos permite continuar jogando, a criatividade é como nos orientamos e o estado de fluxo, que nada mais é que o desempenho ideal, é o que amplifica todos os resultados para além das expectativas razoáveis.